Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a BaruçoCast, o podcast da Baruço Odontologia. Hoje trouxemos aqui um convidado muito especial, um amigo, advogado, companheiro de várias batalhas, o advogado e amigo Marlos Arnes de Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Uma satisfação tê-lo aqui para fazer esse bate-papo, entrevista, mas assim, essa conversa, da gente conversar. Temos vários assuntos, mas selecionamos um deles para a gente poder conversar, porque a gente tinha assunto aqui para 3, 4 dias de conversa. Antes de começar, gostaria que vocês fizessem aquele ritual todo de podcast, que é dar o like, seguir a gente, acionar o sininho, que sempre vai ter novidades na nossa página aí no YouTube, no Instagram, para que vocês recebam as nossas notícias e nossos vídeos com as novidades, com as informações que a gente gostaria de passar para vocês. Antes de dar a palavra para você, mas eu queria convidar a Kátia aqui para te dar também um bom dia, boa tarde, boa noite e posicionar a nossa audiência para saber quem que é o Marlos. Quem é o Marlos? Primeiro, obrigada, Marlos, por você ter vindo. É um prazer estar aqui com você hoje. O Dr. Marlos, ele é advogado, atua na parte de direito penal, formado pela PUC do Paraná, mestre e doutor também pela PUC e possui um escritório de advocacia, Marlos Arnes de Oliveira. É isso? É isso mesmo. Legal. E a gente convidou o Marlos aqui porque o Marlos é advogado e é empreendedor, né, Marlos? Ele segue uma carreira bem bacana aí dentro da profissão dele e ele também atua muito nas redes sociais e eu gosto muito que ele tenta saber já as novidades dele. Então, claro que a área do direito não é uma área muito a nossa, assim, mas a área do empreendedorismo é uma coisa que chama muito a nossa atenção por ser uma profissão, um profissional liberal como a gente. E para nós, Marlos, é um desafio essa parte de empreendedorismo e a parte das próprias redes sociais, porque a gente, de repente, se viu assim, obrigado a sair de dentro do consultório, vamos chamar assim, ou a sair de sentar no mocho, né, que é a cadeirinha do dentista, e trabalhar de um outro lado, né? A gente não foi preparado para isso. Então, é um grande desafio. E nós gostaríamos de saber como é que foi isso para você também, como é que você topou esse desafio aí de ir para a rede social e se mostrar aí dentro do teu meio. Legal. Maior alegria, Alexandre e Kátia, estarmos juntos aqui no BaruçoCast. Isso. Eu que sou um fã das redes sociais, desde que o Alexandre e a Kátia começaram, eu assisti, acompanho e acho muito bacana esse movimento das redes sociais e agora com essa que já não é mais uma novidade, já é um produto implementado, que é o BaruçoCast. E aí vocês estão se perguntando o que um advogado está fazendo aqui num BaruçoCast de odontologia. Vamos lá, Alexandre, o que você quer saber? Quer começar por onde? Quer começar por onde? Né? Não, assim, a ideia do BaruçoCast é, claro, somos dentistas, né? Mas é a gente trazer informação de qualidade para as pessoas. Tá? Não importa se é só sobre odontologia, que é legal, nós gostamos desse assunto, né? Mas assim, as pessoas gostam também de saber um pouco sobre os bastidores, mas sobre outra coisa que a gente faz na vida, que é no nosso bate-papo de hoje, assim, mas como é que vocês chegaram a ser dentista, a ter o teu consultório e tal, né? A gente conversou um pouco no último podcast sobre isso, mas a gente queria saber também, queria ampliar essa visão para outras áreas e eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber também, assim, como que você começou tendo que abrir o teu escritório. A primeira pergunta é assim, então, como é que você começou a abrir o teu escritório? Como é que você falou assim, agora eu vou ter que encarar isso e ser advogado e abrir essa picada aí? Esse foi um movimento bem interessante, que dura até hoje. Já são mais de 30 anos. Eu entrei na faculdade, na PUC, eu sou filho da PUC, em 1987. Saí em 91 e eu não queria ser advogado. Nunca tive esse projeto. E eu até 1997 trabalhei numa empresa que prestava consultoria jurídica. Ou seja, os advogados ligavam nessa empresa, pediam informações sobre determinado assunto e nós prestávamos essa consultoria. Então não era um serviço de advogado no sentido de você ir ao juiz, ao Ministério Público, à Justiça. A gente trabalhava para os advogados e eu gostava muito daquilo. E era
era um momento pré-internet. Aham. Nós não tínhamos a internet ali no final dos anos 90. Nós estávamos, então, começando essa revolução da tecnologia com a internet. E eu, jovem, levei a empresa que nós tínhamos que criar, na minha opinião, um produto que fosse um produto de consultoria jurídica pela internet ou utilizando a internet. Mas naquele momento não houve esse entendimento e eu saí dessa empresa para abrir uma empresa que fizesse a mesma coisa, mas utilizando a internet. Sim. Como eu não podia ficar desempregado, eu saí dessa empresa numa quinta ou numa sexta-feira. Na segunda-feira eu estava com um conjunto comercial ali no edifício Conrado Riedel, na Cândido de Abreu 427, em cima do Bradesco, onde eu estou até hoje. E aluguei um conjunto comercial, pus uma plaquinha na porta, Marlos Arnes de Oliveira, advogado, OAB Paraná 19226, que está na minha porta até hoje também. E fiquei ali pensando como que eu ia criar essa empresa para prestar consultoria jurídica pela internet, e esse era o meu objetivo. Mas não podia ficar desempregado, não podia ficar sem ter coisas para fazer, fui divulgando que eu estava advogando e começaram a surgir clientes de todas as áreas, trabalhista, previdenciário, civil, criminal, enfim, gente com problema em todas as áreas, e eu comecei a advogar. E quando vi, já estava advogando. E aí no ano isso era 97, e eu comecei sozinho. Em 2016, para a gente ter um marco referencial, eu estava com 33 pessoas no escritório. Então foi um escritório que foi crescendo. dentro dessa linha do empreendedorismo, foi crescendo, e foram vindo advogados, advogadas, sócios, sócias, funcionários administrativos, montando um escritório de advocacia full service, que a gente chama, ou seja, a pessoa tem um atendimento em qualquer área do direito. Então esse foi o movimento que eu fiz na advocacia. É um ato de coragem. E é um movimento difícil, mas até dando uma dica do Marlos para quem está aqui nos acompanhando, se essa é a tua vocação, se a tua vocação é ter o teu negócio, você precisa empreender, e você precisa abrir, e você precisa fazer o teu negócio, e precisa fazer ele dar certo. E foi isso que eu busquei fazer, porque eu sempre achei que queria ter o meu negócio próprio. E precisa de coragem também, né? Porque, assim, é fácil quando você tem lá um emprego, e não desmerecendo, não é isso. Mas tem emprego, tá certinho, quando o salário cai certinho, tem o 13º, tem as férias e tal, tem uma previsibilidade, a coisa é diferente. Agora, quando você tem que realmente abrir tua porta, né? Sentar ali assim, agora eu tenho que ter os clientes aqui para poder entrar. Eu acho que o empreendedor precisa de coragem, e tem que ter essa coragem para poder abrir o teu negócio e assim, vamos lá, e vai dar certo, e estamos aqui para isso, né? E até hoje é assim, porque vocês sabem bem, e provavelmente é assim no consultório de vocês, a gente entra o mês sem saber como é que vai fechar o mês. Pois é, e aí? Então, tem na vida do advogado, tem uns clientes que a gente chama de mensalistas, que pagam por mês, mas você nunca sabe se a conta do mês vai ser paga. Evidentemente, depois de tanto tempo, tem uma organização, já sabendo que isso vai girar. Mas é sempre uma expectativa saber se o cliente vai aparecer nos tempos é sempre uma busca, né, Marcos? Porque você está sempre buscando novos clientes, evidente, para abastecer o teu negócio, afinal, né? Exatamente. Então, isso também é um desafio, né? E a gente sentiu muito isso, e foi uma das coisas que levou a gente para a rede social, porque a gente precisa divulgar o que a gente faz, né? De certo modo, né? Porque como que as pessoas vão te conhecer, né? Se você não se mostra e tal. Nossa característica do nosso trabalho é ficar muito fechado. A gente trabalha no consultório, trabalha com um cliente, e é diferente, né? Então, a gente sentiu essa necessidade. Como é que foi isso para você? De repente, eu preciso ir para a rede social. Talvez você não começou com o intuito de divulgar o teu trabalho, mas a gente acompanha e vê que de vez em quando você acaba, né, falando, mostrando alguma coisa ali, né? Nós
Na área jurídica nós temos ainda um problema adicional, porque o advogado, ele é de um tempo, e o nosso código de ética e o nosso código, os nossos regimentos, eles são de um tempo em que o advogado não vai buscar clientes, mas sim o cliente vai atrás do advogado. E o código de ética, ele até um tempo atrás vedava, proibia, impedia que o advogado fosse buscar o cliente. Temos que lembrar, em 1991, quando eu me formei, a minha carteira da OAB é 19.226. Hoje nós somos 125 mil advogados no Paraná, somos 2 milhões de advogados no país. Evidentemente, se nós ficarmos sentados dentro do escritório, falta população para tanto advogado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a OAB não concorda e veda e proíbe ostentação na rede social, apresentação de casos concretos na rede social, e os advogados fazem isso. E a OAB não tem braço para fiscalizar isso. Nós assistimos hoje uma verdadeira ridicularização da profissão da advocacia. Mas isso não é exclusividade da advocacia. Pois é. A nossa área também tem bastante coisa assim que dá vergonha alheia. Vergonha alheia. Né? Mas as pessoas que fazem essa vergonha alheia acham bonito, acham que isso dá resultado, enfim. Essa é uma outra discussão. O que eu sempre fiz foi agir dentro daquilo que os regimentos autorizam. Então, o advogado sempre teve o site como seu maior portfólio, como a sua maior apresentação, sempre foi o site. Com a entrada das redes sociais, primeiro o Orkut, não me lembro muito, mas depois o Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, mais recentemente, sem contar essa ferramenta que nós estamos, que é o YouTube, que, na minha opinião, vai acabar dominando tudo no final. Nós fomos para as redes sociais, nós criamos uma marca no escritório, as cores da marca, contratamos uma assessoria especializada para isso, ela criou uma marca, as cores da marca, e nós passamos a produzir conteúdo da pessoa jurídica. E durante um bom tempo, quando o escritório era grande, principalmente, passamos a orientar os nossos funcionários como se portar dentro das redes sociais também, porque a advocacia é uma profissão formal. Sim. Você não vai ao tribunal sem terno, a mulher não vai ao tribunal com um traje equivalente ao terno, não é uma profissão em que as tatuagens são bem-vindas ou os cabelos pintados são bem-vindos. Muitos usam, muitos têm, óbvio, mas os tribunais são conservadores, a advocacia é uma profissão, queira ou não, conservadora. E aí nós criamos essa imagem e orientamos os nossos funcionários a seguir uma cartilha dentro dessa utilização das redes. Isso na pessoa jurídica. Mas aí veio a pandemia. Isso. E aí, quando veio a pandemia, a coisa ficou totalmente do avesso. Porque todos nós passamos por um período complicado, amigos que morreram, familiares que morreram, gente que passou muito mal, mas ao mesmo tempo precisava pagar as contas do escritório, precisava pagar, nós tínhamos lá 33 pessoas e tal. Como é que a gente diz para o mundo que a gente está vivo? Como é que lembram que eu existo? Sim. Como é que sabem que eu estou ativo? Então eu criei as lives das quintas-feiras. Isso. Era uma live e foram aí quase 200. Todas as quintas-feiras, às 5 horas, nós fazíamos uma live no Instagram. Isso. E a opção que eu fiz foi chamar pessoas mais jovens do que eu, mais novas do que eu, talentosas,
e que pudessem ser valorizadas também com essa live. Que eu tinha 2 caminhos, ou trazer os medalhões ou trazer as pessoas mais jovens que estavam começando a carreira. Eu fiz essa opção por trazer os mais jovens. Então tinha fila de pedidos de pessoas que queriam participar das lives, porque isso dava uma grande repercussão e para mim era muito útil, porque as pessoas viam que eu estava vivo e a justiça não parou, apesar de fechada, mas ela não parou, as pessoas continuavam com seus problemas, então me procuravam para que eu fizesse o atendimento online dessas pessoas. E nós criamos um segundo produto, que foi a roda de conversa. Então eu e o Guilherme Lucchesi, que é um advogado, criamos a roda de conversa, que acontecia a cada 15 dias. E essa roda de conversa era com 4 pessoas, e aí sim eram os medalhões. Então nós chamávamos pessoas do Brasil todo, já expoentes da área jurídica, para debater temas jurídicos, e aí nós transmitíamos pelo YouTube. Esses produtos, esse que não era um podcast, esse roda de conversa no YouTube, também teve aí mais de 50 programas, e eles todos viraram um podcast, que eu não lancei. Eles estão prontos, editados, com tudo já pronto, mas a gente ainda não fez o lançamento, porque eu imagino que precisa ter continuidade. Então, como a pandemia acabou e as coisas voltaram para outro ritmo, eu deixei de fazer as lives, até muita gente me pede, tem que voltar às lives e tal, e a roda de conversa também a gente deixou de fazer, e aí eu quero ter um podcast, assim como o BarusCast, que eu acho muito legal, mas eu acho que não dá para começar um produto e ele não ter continuidade. Né? E como é que foi essa experiência das lives? Assim, você é uma pessoa que a gente conhece bastante no mundo jurídico e fora dele também, né? Mas assim, como é que foi para você repercussão? Você está me falando que foi um sucesso, mas assim, como é que foi para você fazer essas lives? Porque era uma coisa nova e era uma coisa que não tinha, ninguém fazia isso, né? De repente você começou a fazer. Assim, eu assisti muitas lives de vocês, assim, mas você assistiu na coisa jurídica? Assisti porque eram umas coisas, assim, claro, obviamente que os temas às vezes não entendi muito bem, mas teve tema, esqueci o nome dele agora, falando sobre economia, não era bem economia, agora esqueci, mas é uma coisa que me interessava, assim, falei, isso aqui é uma coisa que eu vou poder usar e tal. Como é que foi para você fazer essas lives e a repercussão? O que você... Depois desse período todo, qual que é a tua conclusão disso tudo? Quando nós começamos as lives, foi um massacre. É isso que eu queria saber. Entendeu? Esse advogado é um ridículo. Isso. Esse cara é um louco, tá totalmente fora. O Marlos ficou maluco. O que ele tá pensando? Isso é ridículo. Porque essa crítica vinha dos teus pares. Dos meus pares. Porque isso era muito no começo. Sim. Na real, o que acontece? Eu nunca trabalhei em casa. Então, eu desde 87, quando entrei na faculdade, já fui fazer estágio e depois trabalhava numa empresa, nunca levei serviço para casa. No meu escritório de advocacia, nunca levei serviço para casa. Então, eu não tenho estrutura, eu não tenho um computador em casa, não tenho livros em casa, não tenho um espaço em casa para trabalhar em casa. O que é muito comum na área jurídica, as pessoas levarem trabalho para casa e trabalharem em casa. Então, quando veio a pandemia, e as pessoas todas, e nós fomos rigorosos no atendimento das orientações referentes à pandemia, mas eu continuei indo para o escritório. Então, o meu escritório é muito perto da minha casa, 15 minutos, 18 minutos a pé. Eu descia a pé, a rua vazia, não tinha ninguém, de máscara. Chegava no meu escritório, não tinha ninguém no prédio, não tinha ninguém no escritório. Depois de um tempo, até 2 pessoas iam para o escritório, mas o escritório ocupava um andar na época, então um ficava na recepção, o outro num canto, eu no outro canto, nós não nos víamos.
para respeitar as regras de isolamento, mas eu sempre trabalhei no escritório, então eu ficava com a cabeça girando a mil do que fazer, porque o dia é muito cheio e na pandemia deu aquela parada para todo mundo que a gente não tinha o que fazer. E aí alguém em algum lugar fez uma live e eu falei, puxa, eu preciso fazer uma live. E como eu e o Barusso fomos escoteiros, somos ainda, né, na São Luís de Gonzaga, os escoteiros são muito organizados, a gente aprendeu a repetir as coisas, então eu preciso ter um dia certo da live com o horário certo da live. Isso é bem coisa do escoteiro, né? Para quê? Para chamar a atenção e para saber que é aquele dia que eu vou fazer isso. Então logo no começo eu vi uma live em algum lugar e falei, vou fazer uma live. Quando? Quinta às 5. E aí ficou quinta às 5. E o que a gente ia falar nessas lives? Ia falar de assuntos que não fossem prolixos, do ponto de vista jurídico. O juridiquês mesmo ficava para as rodas de conversa, que eram daí temas espinhosos com pessoas já rodadas com muito tempo na área jurídica. A gurizada que vinha falar escolhia o seu tema que gostava. Então, por exemplo, stalking, que é essa perseguição nas redes sociais. E aí a pessoa tinha lá estudado sobre isso, escrito um artigo sobre isso e vinha falar sobre isso. Então era uma conversa que interessa para nós. Pô, eu estou sendo... A moça que eu via, eu estou sendo perseguida aqui na rede. Ou o rapaz diz, será que esse negócio aqui eu não estou praticando stalking? Então era um assunto com muita interação também. As pessoas interagiam muito no Instagram, alcançavam muitas visualizações, depois fica, como está até hoje, gravado lá no Instagram, e foi muito legal. E os advogados conservadores, de forma geral, trataram de ridicularizar o programa. Não publicamente também, sim, porque eu já sou dos mais velhos e aí publicamente ninguém vai entrar em choque, mas me mandava o WhatsApp, você é um ridículo, isso aí é patético. Teve isso? Sério? Teve. Então não era pelas costas. Era? Não, era direto, sim. Era direto. Sua sua, para falar, se falar mal, falava pela frente. Isso. E amigos, assim, próximos. Nossa. E aí eu fiz uma análise desse assunto, porque eu fiquei preocupado. Eu fiz uma análise com a minha assessoria de marketing, que nessa altura não estava participando desse processo de decisão, porque esse processo de decisão era muito do o que eu vou fazer agora? Sim. Faz uma live. Né? E aí fiz uma análise com a minha assessoria digital, ela estava achando ótimo, a repercussão com os meus clientes era boa, e eu inclusive fui fazer aula de fono. Olha lá. Que foi muito bacana, e a pessoa com quem eu fiz aula, até aproveito para dar mais uma dica do Marlos aqui, você tem que procurar a Cida Stier, que é a melhor fonoaudióloga e com aulas que vão além da fono, e a Cida, uma amiga, uma parceira, então ela orientava também esse movimento das lives e das rodas de conversa, porque ela entendia que isso era fundamental. Inclusive, eu tive uma discussão grande na época, e a Cida entrou nesse caminho, e eu não entrei, que era transformar tudo isso em cursos. Né? Como são esses produtos da internet, os cursos online. Os cursos online, essa esteira de produtos, né? Então chegou um momento em que eu pensei, vamos transformar as lives e as rodas de conversa numa esteira de produtos, criar mais produtos, cursos e vender. Mas o fato é que eu fiz uma opção em algum momento por deixar tudo isso gratuito, o conteúdo ser gratuito. Então as lives ficaram gratuitas, as rodas de conversa gratuitas, e tudo isso está disponível, tanto as lives quanto as rodas de conversa estão disponíveis no canal do YouTube, que é o canal com o nome do escritório, Arnes de Oliveira, e está tudo lá disponível. É um conteúdo de bastante qualidade, e que muita gente acessa até hoje, muita gente comenta. Foi bacana, um movimento bacana, eu gostei. Legal. Tenho até vontade de voltar a fazer. Mas... Era muito interessante essas lives, eu achava que era uma coisa assim que... E você pegou um momento bem bacana, assim, porque, claro, um momento ruim pela pandemia, mas muita gente começou a fazer live, né, nessa época. E você ficou, antenou-se, né? Você teve esse clique, assim, de dizer, não, vou fazer também. Né? Porque foi legal.
É interessante isso, Marcos, porque não é uma característica da profissão. Não. Né? Claro que isso chocou os teus colegas, porque você fugiu daquilo que é muito cartesiano, assim, né? Sim. Muito... Então, hoje não, hoje todo mundo faz em várias áreas, mas logo que começou, era uma novidade, assim, as lives, né? Então, assim, parabéns. Você foi corajoso. E até é interessante você falar isso, Kátia, porque eu sou... Durante muito tempo eu dei aula na graduação, sou professor de pós-graduação, mas algumas coisas, na minha opinião, não funcionam online. Uhum. Então, eu acredito que essas pequenas palestras, que são as lives, elas funcionam muito. Eu sou um fã de podcast, eu ouço podcast, principalmente a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, que já foi dica do Marlos N vezes. E o Tomás Chiaverini indica a Rádio Guarda-Chuva, e daí na Rádio Guarda-Chuva você tem N podcasts com assuntos assim que você teria que ler livros para decifrar e vem ali numa... Então, isso eu acho que é uma coisa que funciona muito. Mas, na área jurídica especificamente, a pós-graduação online, ela tem tudo para não funcionar e não funciona. Uhum. Então, depois do encerramento da pandemia, passado algum tempo, eu tomei uma decisão, eu não dou mais aulas online. Porque o que acontece? A pessoa que está assistindo a aula online na área jurídica, né? Quem está nos ouvindo aqui no programa, eu estou falando da área jurídica. A pessoa está de câmera fechada, então você está dando aula para 50 câmeras fechadas e eu acho um desperdício você não ter esse contato que nós estamos tendo aqui, um contato visual, um contato de postura corporal, e tudo isso se perde, principalmente porque a pessoa está de câmera fechada. Se ela ainda estivesse de câmera aberta e participando, mas elas não... professor, aqui na minha região a câmera não abre, porque a internet está ruim, porque... Não... Quer dizer, a pessoa não... As desculpas é tipo assim... não sei como é que elas fazem banco, porque se não abre a câmera... Não tem internet, não tem internet, etc. Então, eu acho que algumas coisas online não funcionam, e na área jurídica, a pós-graduação, eu pelo menos dei baixa, só faço o curso presencial. E ao mesmo tempo, muita gente reclama. Eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, que tem sede em Curitiba, e nós fazemos todos os eventos presenciais. E muita gente reclama que é online. Mas a gente fez uma opção por fazer só presencial. E tem sido uma experiência muito boa essa volta pro presencial. Né? Que legal. E como é que está hoje o teu posicionamento nas redes sociais? Porque você teve aquela primeira fase das lives e da roda de conversa, e de ser, assim, pelo menos um dos primeiros que eu vi aqui em Curitiba que topou romper essa bolha das redes sociais, né? E como é que está hoje o teu posicionamento? Como é que você está enxergando hoje as redes sociais para o teu negócio, né? E você acha que é importante ainda para quem está começando? Enfim, como é que está hoje o teu posicionamento? Quem está fora das redes sociais está fora do mundo, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Sim. E isso é um problemão, porque... Os próprios criadores das redes sociais, lá no Vale do Silício, já disseram que é para a gente sair das redes sociais, e eles, inclusive, já saíram. Né? Ou seja, ocupa muito, muito tempo. Né? Mas eu acho que não é esse o objetivo do nosso bate-papo, mas sim o posicionamento da marca na rede social. Exato. E o posicionamento da marca, a pessoa jurídica tem o meu escritório de advocacia, Arnes Oliveira, tem o seu posicionamento nas suas redes sociais. Então, nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube, e o site. E essas redes sociais são monitoradas e cuidadas por uma empresa, que é a Básica Comunicações, que faz a gestão desse conteúdo. Então, uma vez por mês a gente se reúne, faz a programação do mês, e a prioridade é divulgar aquilo que eu e os nossos advogados do escritório fazem. Sim. Então, participou do evento, lançou livro, lançou artigo, deu palestra, nós divulgamos nas nossas redes. Nós também temos uma frase todo domingo,
que é uma característica que nós criamos como um produto. Então, é uma frase escolhida ali que todo domingo sai um card. E temos também cards comemorativos, o Dia do Escoteiro, o Dia de São Francisco, combate ao câncer, doação de sangue, enfim, cards comemorativos. E a rede é movimentada, tem lá 2.000 seguidores, as pessoas comentam, mas a minha área, que é do direito penal e muito especialmente do direito penal econômico, não é uma área onde as pessoas me contratam ou me buscam pela rede social para fazer um contato lá pela rede social. O meu cliente é um cliente que é direcionado por alguém. Sim. Então, o Barusso... A tal da indicação, boa e velha indicação. Exatamente. O Barusso tem um amigo, o amigo se envolveu num acidente de trânsito, fala lá com o Marlos que ele resolve. Normalmente é assim que esse cliente chega. Mas muitos jovens advogados me dizem que tem muita clientela pelo Instagram. Não é o meu caso. Então, esse é o posicionamento que nós temos atualmente nas nossas redes. O que a gente percebe assim é que as pessoas indicam o serviço da gente e a pessoa vai no Instagram, por exemplo, para ver o que tem ali. Né? Então, é como se o Instagram fosse a tua vitrine. Então, acho que talvez a importância maior para nossa área, talvez para a tua também, o Instagram, principalmente, que é onde está o nosso cliente, basicamente, ele funciona como uma vitrine mesmo. Ali você coloca aquilo que você faz e um pouco do que você é, para as pessoas também te conhecerem um pouco antes até de te procurar, né? Então, isso mesmo. Funcionaria mais ou menos nessa, né? Talvez em algumas áreas funcione diretamente como alguém que vai te procurar o serviço por ali, né? Mas Sim. A indicação, acho que ele trabalha de uma maneira suplementar a indicação, né? Para mim tem sido assim a experiência. A pessoa vai ali para isso, né? E falando sobre essa parte de indicação, que é um assunto que eu queria conversar com você um pouquinho, né? Conheço um pouco da tua história, né? Da tua atuação. Como que foi teu planejamento, né? Para você defender aqui o teu território, numa época que os grandes escritórios quiseram entrar na cidade, na tua área, e ao mesmo tempo, como é que foi para você ter que desbravar novos horizontes fora de Curitiba, né? Enfrentando aí talvez enormes escritórios do país, até fora do país, né? Como é que foi isso para você? Conta um pouco para a gente assim, desse momento da tua profissão. Esse é um movimento bem legal e é uma história que ainda não foi contada. E acho que um dia até alguém vai escrever um livro sobre isso, que é os bastidores das relações, dos conflitos e da competição entre os escritórios da advocacia em grandes operações. Porque o direito penal, e quem está nos assistindo sabe disso, ele domina a mídia. E todos os dias a gente abre os jornais, alguém matou alguém num bar, o cara do Porsche matou mais um motociclista em São Paulo essa semana. Essa confusão é tudo direito penal. Mas existe o tal do direito penal econômico. E o direito penal econômico são as grandes operações da Polícia Civil e da Polícia Federal. Aquelas que realmente controlam quando acontecem a mídia. E o Paraná, desde 1999, sempre foi um centro nervoso dessas operações, porque nós tivemos aqui um caso importantíssimo do ponto de vista nacional, que foi o caso Banestado, onde as pessoas mandavam dinheiro com evasão de divisas, ou seja, crime para o Paraguai e para outros países. Isso foi investigado e nós tivemos aqui uma grande operação, que foi a Operação Banestado. Na época, o juiz era o Sérgio Moro, que depois foi ministro da Justiça e hoje é senador, e os procuradores da República também foram os mesmos que atuaram na Lava Jato em 2014. E o Paraná competia com São Paulo. Lá tinha um juiz que hoje é desembargador, o Fausto de Sanctis. Então, grandes operações, se vocês lembrarem, a operação da Daslu, que era uma loja famosa de roupas, que teve lá também uma série de problemas. Quem operava no judiciário, no bom sentido, a operação era esse juiz, o Fausto de Sanctis, e havia uma certa competição entre esses dois juízes. E eu
que estava começando o meu escritório de advocacia, acabei me especializando nesse tipo de crime. Então, se você me procurar hoje para eu fazer um júri, eu faço, acidente de trânsito eu defendo, lesão corporal, crime Maria da Penha, quer dizer, o que precisar do direito penal eu atuo, mas a minha área de atuação muito forte é no direito penal econômico nessas operações. E aí, em 2014, para responder a tua pergunta, nós tivemos a 7ª fase da Operação Lava Jato. E a 7ª fase da Operação Lava Jato foi aquela que prendeu os grandes executivos das maiores empreiteiras do país. Então todo mundo foi preso em Curitiba. E eu fui contratado para fazer um atendimento a um advogado, Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, de São Paulo, que é o nosso maior advogado do país hoje em atividade, uma grande figura humana e um grande advogado. Ele, através de terceiros, porque eu não conhecia, me contratou para dar uma assessoria, um suporte para ele, o que é o normal. Você vai a uma cidade, você contrata um advogado local para fazer a tua assessoria. E assim, os grandes escritórios de São Paulo estavam todos aqui, era nesse mês de novembro de 2014, e trabalhando com escritórios de advocacia de Curitiba como um braço desses escritórios. Uhum. Eu, por uma deferência do Dr. Maris e por uma generosidade dele e pelo trabalho que nós fizemos, acabei, em alguns meses, conseguindo fazer um contrato para atender diretamente os clientes de São Paulo que estavam presos aqui na cidade de Curitiba. E eu achei isso muito interessante e muito importante e levei isso para os advogados do Paraná, porque como os advogados do Paraná têm essa expertise desde 1999, atuando em operações, falei, olha, a gente não pode ser só o braço, a gente tem que fechar contratos com grandes empresas nessa grande operação que ela vai longe. Mas aí entra de novo o início da nossa conversa, quer dizer, você também precisa ser empreendedor e você precisa ter coragem e, como o Barusso falou, e você precisa fazer um enfrentamento e isso é complicado. O fato é que foram pouquíssimos os escritórios de advocacia do Paraná que conseguiram essa entrada em outros centros. Então hoje eu atuo, tenho escritório em São Paulo, eu atuo no Rio de Janeiro, atuo em Brasília, todas essas áreas muito fortemente por conta dessa clientela que foi feita a partir de 2014 e atuo em Belém do Pará e atuo em Fortaleza, e nessas áreas todas com muita gente, com muitos clientes. A gente sempre atuou no Brasil inteiro. É uma característica do advogado atuar fora do seu centro, mas para ser um player, para ser alguém que, como eu, estou com um escritório em São Paulo e atendo esses outros centros, são poucos os escritórios do Paraná que aproveitaram essa oportunidade. Se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que não é o ponto. O ponto é uma característica. Então, é uma característica minha, eu estou bem feliz com ela. Fico numa ponte aérea, as pessoas sempre falam, onde é que você está? O Barusso sabe bem, a gente marca de tomar um chopp, de fazer um churrasco, de ir nos escoteiros. Não, tô descendo em São Paulo, não, tô chegando. Toda semana eu estou viajando para cima e para baixo, mas eu gosto disso e estou bem feliz com essa atuação. Teve até a live na porta do avião. Várias. Não, nós tivemos várias lives no aeroporto, tivemos várias lives na estrada, porque, por exemplo, para atender o interior de São Paulo, apesar de ter uma rede aérea excelente ali saindo de Campinas para as grandes cidades de São Paulo, tem muitos trajetos internos que você faz de carro lá. Putz, hoje é quinta-feira, às 5 horas da tarde, vem a live. Parava num posto de gasolina, sentava ali e mandava ver na live. E era o jeito Sem internet, vamos embora. Era o jeito de fazer. E teve muito, tem muita dica gravada no aeroporto também. No aeroporto também. Mas assim, veja, então você acabou indo realmente a entrar em São Paulo, principalmente que é o nosso principal polo aí, né? Sim. E aí você teve que dar umas cotoveladas lá nos escritórios de São Paulo para poder entrar nesse lugar aí, né? Mais tomei cotovelada que dei. Não, São Paulo é super interessante. Eu já, desde 2014, eu vou toda semana para São Paulo.
todas as semanas, tem semana que eu vou mais de uma vez. Tenho grandes amigos lá, bons amigos na área jurídica, que me apoiaram e que me incentivaram muito para conseguir ficar lá. Pois e até seguraram as pontas. Muita gente chegava para o Dr. Maris e dizia, pô, o Marlos está vindo para cá e tal. O Dr. Maris me defendia. E hoje a gente tem uma boa convivência com todo mundo lá. Que bom, né? Porque, né? Mas São Paulo não é brincadeira. Não é. Agora, Curitiba não fica para trás. Ah, não? Não. Pois é. Você tem que defender aqui, né? Aqui em Curitiba é pancadaria. É pancadaria também? Pancadaria. Poxa, então o criminalista tem um ego maior que a sala aqui. Porque a gente acaba vendo essa... convivendo, né, com vocês e vendo que tem essas possibilidades, né? Por exemplo, a gente nunca vai conseguir... Nunca, mas assim... eu vou atender um consultório em São Paulo. Dificilmente isso vai acontecer. Você está aqui na cidade, você está aqui... Já é uma briga de facão no escuro, né, com a gente aqui, porque a concorrência ela também é forte. E essa questão de você ser... as pessoas falam, tá blogueirinho agora, né? Isso, blogueirinha. Né? Blogueirinha na internet e tal. A Kátia tem aí, teve um encontro, ela teve essa... Por mais que seja meio assim, brincadeira, mas as pessoas... É um cutucãozinho, né? Cutucãozão. Só que dá uma cutucada. Mas eu vejo assim, Marlos, não sei. A impressão que me passa é que a pessoa também queria estar fazendo, mas não está. Então é mais fácil criticar do que ir lá e fazer, né? Então a gente também não se importa muito, né? A gente só vai fazendo e... Não, e nessa exposição da internet é aquilo que a gente falou, ela tem os dois lados. E na área jurídica, por exemplo, nós hoje temos os julgamentos todos transmitidos pelo YouTube. Uhum. E a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, depois da pandemia, a primeira presencial, por obra do acaso, fui eu que fiz. E estava sendo transmitido pelo YouTube. Antes da pandemia, não tinha transmissão pelo YouTube. E quando eu cheguei no escritório, a advogada que trabalha comigo, ela me disse assim, eu achei que você não ia falar. Ela estava assistindo pelo YouTube e eu tenho uma característica que eu falo devagar. Eu não acho que falo devagar, mas as pessoas dizem que eu falo devagar. E até é uma história interessante que eu sou sobrinho do Dom Paulo, ex-cardeal de São Paulo, né, já falecido, e a gente lia o Evangelho para treinar para a missa e ele dizia, leia de novo mais devagar. E quando a gente já não conseguia ser mais vagaroso do que aquilo, ele dizia, ainda está rápido, leia mais devagar. Então, se você pegar os Arnes, todos têm uma certa lentidão na fala, mas essa característica, quando eu fui falar no Supremo, nessa sustentação oral, eu falei ainda mais devagar e a advogada falou, achei que você não ia conseguir falar. O que aconteceu? Falei, aconteceu que quando eu comecei a falar, eu lembrei que estava no YouTube, ao vivo, e que ia ficar para sempre gravado. E que um deslize no YouTube para sempre. E pode acabar com a tua carreira. Uhum. Né? Você chamar um juiz, em vez de chamar o ministro do Supremo de Excelência, você chama de juiz, ou você erra o nome do tribunal, ou você fala um palavrão, ou você é coloquial demais, ou você é grosseiro, e isso tudo... Nós temos assistido isso todos os dias, não sei na área odontológica, mas na área jurídica, todos os dias tem gente falando bobagem e que acaba repercutindo e acabando com a imagem da pessoa. Exatamente. Então eu lembrei disso e eu comecei a pesar cada palavra e aí a advogada falou, pô, ele não vai conseguir falar. Então é um problema essa exposição. Sim. Mas, de outro lado, se a gente não faz o podcast, não tem o BarusCast, não tem a dica do Marlos, que a gente até não falou. Já vamos entrar nesse assunto. Você também fica escondido hoje, porque está tudo na rede, né?
e você deixa aqueles que estão denegrindo, vamos dizer assim, a imagem da tua profissão aparecer. Então, e você que de repente pode fazer um conteúdo relevante, um conteúdo bacana, que realmente traz informação, no nosso caso, principalmente o nosso intuito, né, quando a gente fala da nossa profissão, é levar informação de qualidade para as pessoas, né, sobre saúde e tudo. Você deixa de fazer isso. Então, a gente tem esse papel também, eu acho, né, que é um papel importante, né, nesse sentido. E daí, então, nesse sentido, como é que surgiu, então, a ideia da dica do Marlos? Porque, assim, como é que foi isso? Eu tenho uma opinião, mas queria escutar a tua não é que é opinião, eu acho que como que aconteceu, mas eu queria escutar. Não, quero ouvir essa. Então tá bom, eu vou te falar antes. Quero ouvir essa versão. Eu acho que foi uma... Assim, primeiro eu acho que foi te dar os parabéns, desejar, porque foi uma coisa, foi uma... Eu não sei como é que foi o mote, vamos dizer assim. Você pegou um negócio muito específico, muito legal, que é difícil de copiar. Você vou fazer então uma sugestão do Ali. Não tem, porque a dica do Marlos ficou uma marca, ficou muito legal. Acho que foi meio que sem querer, assim, meio que assim, me dá uma dica de filme aí, Marlos, me dá uma dica de livro. Você lê bastante, você sabe disso, vê bastante série e tal, né? Acho que foi por isso aí, mas queria saber de você como é que foi essa... Não, foi isso mesmo, foi totalmente sem nenhum planejamento, sem nenhum... O que aconteceu? Eu tenho 54 anos e nessa trajetória eu sempre fui uma pessoa de ir nas dicas, né? Então, você não tinha internet, vai viajar, o que você faz? Tem alguém que já foi e te dá uma dica. Sim. E existe um universo das dicas. Né? E esse universo das dicas, a gente começa a trocar figurinhas. Vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. E as pessoas, principalmente o meu irmão, o Gustavo, que é do Congresso da Felicidade, ele diz, cara, tem que ter o dom para dar a dica. E eu nunca saquei isso até que eu pedi dicas para uma pessoa e a pessoa me mandou links. Então, eu estou indo para Nova York, você não quer me dar uma dica? Eu quero. Ela me mandou um link, como viajar em Nova York. Não, isso não é dica. Entendeu? Você podia ter ido, né? A dica é assim, vai na esquina da 5ª Avenida com a 47, que é a melhor barraquinha de cachorro-quente de Nova York. Essa é a dica, não é o link, né? Sim. E meu irmão sempre falou, você é um cara que dá dica e que é legal e tal. E aí a gente estava no escritório, na pandemia, já estava um pouquinho mais aberto, a gente estava lá conversando, falando, fazendo, enfim, advogados, e aí eu levantei e fiz uma brincadeira. Né? E dica do Marlos, e dei uma dica qualquer lá. E as pessoas caíram na gargalhada, eu falei, isso aqui pode ser legal. E alguém falou, duvido. Não precisava falar mais nada. Exatamente. Falei, então vamos gravar. Aí a gente gravou a primeira e eu postei então no sábado de manhã. E aí foi o caos. Porque aí as pessoas achincalharam para valer daí, né? Se antes acabaram de achincalhar, sério? Se antes eram as críticas que eu estava barbarizando com as lives e tal, aí a dica do Marlos virou ridículo mesmo. E é muito engraçado porque eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos diziam, pai, pare com isso, pelo amor de Deus, não faça, isso tá ridículo, né? A minha esposa não tem redes sociais, ela não participa do movimento da internet, ela não quer ver. Mas hoje já estamos chegando, eu não faço a contagem certinha, mas no YouTube ela é numerada, porque eu divulgo todo sábado oficialmente no Instagram. Mas fui até pro TikTok já, então tá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube e lá no YouTube é numerada. Então a gente tá chegando na 200. Olha lá. É muita coisa, né? Sim. E o meu filho já gravou comigo hoje, acha legal, os amigos dele acham legais, gravaram a última agora. Na Sérvia? Isso, eles estavam participando no Campeonato Mundial de Debates na Sérvia, foram no restaurante do Djokovic, e aí gravaram lá uma dica do Marlos, eu editei e lancei esse sábado com ele, uma amiga e um amigo participando. A minha filha grava já, mas no começo nem eles queriam que eu fizesse. E hoje virou um produto muito legal.
a repercussão é muito bacana. Por exemplo, eu vou na feira todo sábado ali no Alto da Glória, grande, glorioso Coxa Branca. Vou ali na feira e eu, feirante, olho, e aí, dica do Marlos, né? E o outro vem, e aí, inclusive, eu tenho gravado as pessoas falando aquilo que elas falaram espontaneamente, jogo na rede. Muita gente, mas muita gente mesmo, assim, gente que eu não conheço, me para na rua. Eu estava em Porto Alegre, num julgamento, veio uma pessoa no meio do julgamento falar, pô, eu acompanho a dica do Marlos. Em Brasília eu fui dar um curso, alguém veio lá falar da dica do Marlos, então ficou um produto muito legal. Ele não tem um foco específico, às vezes é comida, às vezes é bar, às vezes é livro, às vezes é podcast, tem de tudo. Sim. Não tem muita ordem. E ele tem o mesmo formato sempre, procurando ser menos de 1 minuto. Agora tem vinheta. Agora tá. Tá chique. Começando a vinheta. Acho que ele tá... Viu, Marcelo? Eu acho que ele tá... Viu as nossas redes sociais. Eu acho que é melhor dar uma competida. Lógico, não, eu acompanho de perto. Então, Dica do Marlos é o produto, é o meu xodó. Muito legal. Assim, a gente... Ele só não é jurídico. Eu fujo... Já fiz algumas, mas... Tem algumas, mas eu fujo do jurídico. É para ser uma coisa como as minhas redes pessoais. As minhas redes pessoais, elas não são tão espontâneas, porque eu tomo cuidado. E é uma dica do Marlos que eu dou para vocês. Eu acho que as redes sociais devem fugir um pouco daquela... bebida alcoólica, festa, aquela coisa que no dia seguinte você vai olhar e vai dizer, puxa, será que isso aqui caiu bem? Eu sei que as pessoas gostam, mas então eu não faço, eu não posto nada com bebida alcoólica, nada com charuto, nada com... minhas redes sociais são esporte, aventura, livro e a dica do Marlos. Isso. E a dica do Marlos sempre para ser uma coisa positiva, para mostrar um lado do advogado que as pessoas não conhecem no escritório. Então, via de regra, estou sem terno, sem gravata, mais esportivo, humaniza daí, despenteado. Né? Então é uma outra... Tá bom o cabelo ainda, Marcelo? Que legal. Então, assim, eu fico... acho muito, muito legal essa questão da dica do Marlos, eu também gosto. De gente poder conhecer esse outro lado, né, do advogado, né, de tudo aquilo que você já construiu, né? E assim, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. A gente já está... Não dá para ver, mas já foi quase 1 hora de bater-papo. E como eu falei no começo, a gente tem assunto para mais 3 ou 4, 5 dias de conversa. Vai ficar assim, porque não entramos nem um 10º dos assuntos que a gente tem em comum, né? Então, antes de eu dar um tchau para a turma, que a Kátia e que você depois desse as últimas palavras para a gente poder encerrar. Bom, Marlos, agradecer a tua presença aqui, né, prestigiando o nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Você é um cara que fala muito bem, envolvente, muito, muito bacana. Adoro a dica do Marlos. Faça assim. Obrigado. Sempre vou lá olhar para ver o que a gente pode aproveitar, né? E, assim, fica um convite para uma próxima, numa outra ocasião. Legal. E agradecer de coração mesmo. Foi muito bacana estar com você aqui essa horinha. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, Kátia, foi show de bola. Gostei demais de estar aqui, um ambiente descontraído. Renovar que sou fã de vocês como pessoas que eu conheço há tanto tempo, né? Conheci o Adir, grande pai de vocês, que no movimento escoteiro, vocês há tanto tempo, a família do Alexandre, a esposa, a Ana, as filhas. Então a gente tem aí uma amizade muito, muito legal, muito grande. Foi um prazer esse convite, um prazer estar aqui essa 1 hora. E dizer para vocês, quem quiser me segue nas redes, @MarlosArnes, aí você acessa todas as redes. E terminando aqui, a gente vai gravar uma dica do Marlos. Tá bom. Isso aí. Ok. Agradecer mais uma vez, muito obrigado. Dizer para você que isso ainda vai dar bastante pano para manga naquele nosso grupo do WhatsApp. É verdade. Lá, vamos falar mal da gente. Vamos falar mal da gente, né, os blogueirinhos, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado por estar aqui acompanhando esse podcast. Não esquece de ativar o sininho, de dar um like, de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Se quiser fazer alguma pergunta,
pode colocar aqui embaixo, a gente tem o maior prazer de responder. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Marlos especificamente, segue ele lá nas redes sociais, ou se quiser fazer para nós, depois eu repasso para ele. E um forte abraço e até o próximo podcast.